Seus lábios agora pronunciarem esse nome. Jesus. Jesus. Que poder há neste nome que nos resgatou. Que tremendo poder e autoridade tu tens, Senhor Jesus. Diante de quem um dia todo joelho vai se dobrar e reconhecer que tu és o Senhor. Nós te bendizemos pelo privilégio que temos de reconhecer o teu senhorio, a tua soberania e declarar a plenos pulmões que teu é o reino, tua é a glória e que para sempre tu estás coroado nos céus. Teu reino está acima de todo mundo. Tu é a glória, hoje tá sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. We're going to be talking tonight from this book. Vamos falar hoje à noite desse livro. This is a brand new book. É um livro totalmente novo. And this book is the result of 4,800 people who we questioned. Esse livro é o resultado de uma pesquisa entre 4.800 pessoas que foram pesquisadas. Jim Egley and myself. O Jim Egley e ele fizeram essa pesquisa. Este libro es caliente. Esse livro é quente, ó, tá fervendo na mão dele. No puedo hold it, but it's really it's very recent research. É pesquisa muito recente, viu, gente? Cell leaders in Brazil, Líderes de células no Brasil, América Latina, América Latina, the United States, Estados Unidos and China. e China. And it was very in-depth scientific E research. foi uma pesquisa científica muito profunda. Jim Egley has his PhD in statistics, O Jim Egley tem o seu doutorado em estatística, but it was even beyond him. mas foi além dele. We asked a professor from the University of Chicago Perguntamos a um professor da Universidade de Chicago to take the para statistics tomar as estatísticas and to give us the correlations. e fazer a correlação entre as respostas. What made cell health? O que é que faz a célula ser saudável? What were the keys of healthy cell Quais groups? são as chaves de grupos de células saudáveis? And we came up with 8 surprises. E nós descobrimos 8 surpresas. And I'm going to take 4 of those surprises tonight. E hoje à noite eu vou falar sobre 4 delas. And tomorrow I'll have the other 4. E amanhã eu vou falar de mais 4. So you have to come back tomorrow. Você precisa voltar amanhã. But all of those surprises Mas todas essas surpresas have to do with making disciples. têm a ver com fazer discípulos. So it's really about what we're talking about tonight. É disso que nós vamos falar hoje à noite. Making disciples. Fazer discípulos. Sorry I didn't have a recent picture. Desculpa de não ter uma foto dessa capa aqui. This is our Spanish translation. Essa é a
tradução em espanhol, but we're going to be talking about the surprises. mas vamos falar sobre as surpresas. And the first surprise, E a primeira surpresa, are you ready? está pronto? Okay, the first surprise A primeira surpresa that really the thinking común is that the leaders make healthy cell group. O pensamento comum é que os líderes são a chave por trás de células bem-sucedidas. This is what we think traditionally. Tradicionalmente nós pensamos assim: That if you have a good leader, se você tiver um bom líder, you're going to get a good cell group. você terá uma boa célula. So find a good leader. Então ache um bom líder. And if your group is not E growing, o seu grupo não está crescendo, it's the problem of the leader. é o problema do líder. If it's not a healthy group, Se não é um grupo saudável, find a new leader. encontre um novo líder. This is the pensamento común. Esse é o pensamento comum. But our statistics didn't show that. Mas a estatística não mostrou isso. What our statistics showed, O que é que a estatística mostrou? that the members made the great cell Que os groups. membros criam células bem-sucedidas. That it wasn't the cell leader. Que não era o líder, It não. was the member. São os membros. The members make great groups. Os membros formam células And bem-sucedidas. this is what we found in our statistics. E encontramos esse resultado nas estatísticas. That those leaders who produce new cells, Que os líderes que produzem novas células, multiplicam suas células, they were leaders that empowered, eram líderes que empoderaram. empoderamento. They empowered other people. Outras pessoas. And the groups felt like it was their group, not the leader's group. E o grupo, todo o grupo sentiu que aquele grupo era dele, não só o grupo do líder. It was my group. Era o meu grupo. It wasn't the leader's group. Não era o grupo do líder. This is what made effective, healthy cells. É isso que tornou as células bem-sucedidas. And you want to know the worst thing you want to know the sentence of death? E você sabe qual é a sentença de morte para a célula? In our survey, it was when the leader said, I like to do everything in the group. Na nossa pesquisa, descobrimos que a sentença de morte é quando o líder diz que ele quer e gosta de fazer todas as coisas, ele mesmo na reunião. This was one of our questions. Essa era uma das perguntas. And those leaders who said, I like to do everything, E os líderes que responderam, eu gosto de fazer tudo, they were the worst groups. foram os grupos piores. The cells were unhealthy. As células eram doentes. But when the leader empowered the members, Mas quando os líderes empoderaram os membros, they multiplied. eles multiplicavam. How are you doing in that regard? Como é que você está vivendo nesse princípio? When the people talk about your cell group, Quando as pessoas falam da sua célula, do they talk about your cell or my cell? os membros da sua célula, quando eles falam sobre a célula, como é que eles chamam a célula? É a minha célula ou é a sua célula, célula do líder? How are you doing in that area? Como é que você está indo nessa área? Do the people feel like it's my cell? Será que os membros da célula estão sentindo que essa é minha célula? I want to invite people to my cell. Eu quero convidar pessoas para minha célula. Maybe one of the reasons why your cell is not healthy, Talvez uma das razões porque a sua célula está enferma, porque hay demasiado de ti, hay demasiado pensamento de ti. La gente piensa que es la célula del líder. é que as pessoas pensam que a célula é do líder, é tua. But this was also true about groups that were able to invite more people. Também isso era verdade sobre grupos que convidavam mais pessoas. The groups that were able to invite a lot of new people, Os grupos que convidavam bastante pessoas novas, they were also groups in which the leader empowered the members. eram grupos onde os líderes empoderavam os membros. You can see 62% Você vê 62% were groups that where the leaders empowered the eram members. grupos onde os líderes empoderavam, investiam nos membros. And the members felt like they wanted to invite people to my group. E os membros tinham essa consciência, eu quero convidar pessoas para a minha célula. How are you doing in that? Como é que você está
fazendo What is nessa área? what is your group like? Como é que o seu grupo se parece? Do the people feel like it's their group? As pessoas têm a consciência de que o grupo é delas? Do they want to invite friends to their group? Você quer convidar pessoas para o grupo deles? Or do they think, no, the leader's doing too much? Ah, mas o líder está fazendo demais. This is not my group. Não é o meu grupo. And leader, if you're a leader, are you empowering the E members? se você é um líder, você está empoderando os seus membros. Estás haciendo discípulos. Você está fazendo discípulos. Is this your goal? Esse é o seu To objetivo. make disciples Fazer discípulos. like the group of Jesus. Assim como o grupo pequeno de Jesus. He was always empowering his Ele members. estava sempre empoderando os seus membros do grupo. They were asking questions. Eles faziam perguntas. He let them fail. E ele deixava a eles a falhar. When Peter wanted to step out of the boat, he said, "Come." Quando Pedro queria sair do barco, Jesus disse: venha, Sure, come. venha. When there were too many people that needed food, he said, "You feed them." E quando tinha muita gente para alimentar, Jesus disse: vocês deem comida a eles. How do we do that? Como nós vamos fazer isso? Well, just pass out the baskets. Então, passe os cestos. And there was enough. E tinha bastante. Are you risking in your group? Você se arrisca no seu grupo? Are you letting other people get involved? Você envolve outras pessoas no seu grupo? You're the facilitator. Você é o facilitador. A facilitator makes powerful other people. O facilitador torna outras pessoas fortes. And this is going to give your group new life. E isso vai dar ao seu grupo vida nova. Your group is going to become a healthy group. O seu grupo se tornar um grupo saudável. You're going to be in the background. Você vai ficar, na verdade, na retaguarda. Tú vas a llegar a ser más como el coach. Você vai ser mais como um técnico. I was in a group in York, Pennsylvania. Eu estive num grupo em Pensilvânia. And the leader, he had multiplied his cell many times. Ele multiplicou a sua célula muitas vezes. But when I was in his group, Mas quando eu estava no grupo dele, he didn't do anything. ele não fez nada, não fazia I nada. thought, why isn't the leader leading the group? E eu fiquei pensando, por que é que o líder não está liderando o grupo? And then afterwards I realized Depois eu descobri that they rotate among the houses. que eles fazem um rodízio entre as casas. Each member takes a different turn at leading the group, E cada membro em rodízio lidera o grupo, including the leader. incluindo o líder. And everybody rotates. E havia um rodízio, Porque todos son discípulos. porque todos são discípulos. Todos son discípulos. Todos são En el discípulos. proceso. Estão num Y eso processo. es una persona que quería empoderar a todos. E esse líder queria empoderar a todos os membros. Y eso es la idea. E essa é a ideia. Formar discípulos. Formar discípulos. ¿Cómo sigue esto, hermano? Como continuar Hermana. esse irmão, irmã? ¿Cómo estás en esta área? Como está você nessa área? ¿Estás empoderando a la gente? Você está empoderando os membros da sua célula? ¿O hay la sentencia de muerte en tu grupo? Ou você está vivendo a sentença de morte? Mi grupo. Meu grupo. Mi grupo. Meu grupo. Tengo mi célula. Tenho a minha célula. No es el grupo de los miembros. Não, é a célula dos membros. Porque todos son discípulos. Porque todos são Y discípulos. vamos a cambiar el mundo con todos. E vamos transformar o mundo com todos. Cristo dijo, vayan y hacer discípulos. Cristo disse: vão e façam discípulos. Eso es el mandamiento final. Esse é o mandamento final. Hacer discípulos. Fazer discípulos. De cada persona. De cada pessoa. No solamente los líderes. Não somente os líderes, Cada persona. mas cada pessoa. Todos son discípulos. Todos são Tu discípulos. rol, líder, O teu papel, es líder, empoderar é a empoderar. todos para ser discípulos. Empoderar a todos para serem discípulos. Eso es la meta Essa é a meta del grupo. do grupo. Es que todos sean discípulos. É que todos sejam discípulos. And I think one key E eu penso que uma chave is to remember that in the New Testament, é lembrar que no Novo Testamento, when we talk about leadership, quando falamos sobre liderança, it's always in the plural. sempre está no plural. You'll never see leader individual. Você nunca vê no Novo Testamento a menção de um líder indivíduo. It was always in teams of leaders. Sempre equipes de líderes.
Jesus had a team of 3. Jesus tinha um grupo mais íntimo de 3. Paul always was with a team. Paulo sempre estava com um grupo de pessoas. Jesus sent them 2 by 2. Jesus os enviou de 2 em 2. Do you have a team? Você tem uma equipe? I believe that's one of the secrets of Elim. Eu penso que esse é um dos segredos de Elim. Because the team meets every week in the planning meeting. Porque a equipe Cerne se reúne toda semana para planejar a reunião da célula que acontece no sábado. And it's the nucleus that meets. É o núcleo, o cerne da célula. Really, they have 2 meetings in Elim. E eles têm 2 reuniões por semana em Elim. One for the team. O grupo Cerne se reúne. And one for the cell. E outra reunião para a célula. The team plans for the cell. E essa equipe planeja como será a célula, a reunião da célula. And I think this is probably the key reason why Elim is such a powerful cell church. E eu penso que essa é uma das razões porque Elim é uma das igrejas em células mais poderosas. How is your team? Como está a sua equipe? Do you have a team? Você tem uma equipe? Remember the theme of this conference. Lembre do tema dessa conferência. Renovar la visión. Renovar a visão. E hay gracia. E existe graça, If you're gente. failing in an area, se você falhar em alguma área, say, Lord, help me. Você pode dizer, Senhor, me ajuda. Give me the grace to improve. Me dá a graça de melhorar. So I can make disciples. Para que eu possa fazer discípulos. So I can fulfill your great commission. Para cumprir a grande tarefa. This is what Jesus wants. É isso que Jesus quer. This is what he left us the great commandment. Essa foi a grande ordem que ele deixou, o grande mandamento para nós. La gran comisión. A grande ordem. To make disciples. Fazer discípulos. But the second surprise. A segunda surpresa. Is evangelists reach people more effectively. O pensamento comum é que os evangelistas alcançam as pessoas com mais eficácia. When you think of a great evangelist, who do you think of? Quando você pensa num grande evangelista, em quem você pensa? Billy Graham. Quem mais? Billy Graham, Luis Palau. There's for example, in Reinhard Bonnke. Other ones? And this is a thinking that's very common. Esse é um pensamento muito comum. That really you need a great evangelist to evangelize. Que você precisa de um grande evangelista para evangelizar. And this is what we think about mainly when we think of evangelism. E é isso que nós pensamos, essa conclusão que nós chegamos quando pensamos em evangelista. And I thank God for the great evangelists. E eu agradeço a Deus pelos grandes evangelistas. Isn't it wonderful? In California we have Greg Laurie. Na Califórnia nós temos Greg Laurie. He can fill up stadiums. Ele enche estádios. I'm so impressed by his gifts. Eu fico impressionado com os dons que ele tem. It's wonderful, the gift of evangelism. É bom ter o dom do evangelismo. But here's what our research showed. Mas a nossa pesquisa mostrou o seguinte. That really the cells that mobilize evangelize much more. Que as células que mobilizam os membros evangelizam melhor. If you want to have more effective evangelism, se você quer ter um evangelismo mais eficiente, is empoderar. É empoderar. This is the key. Essa é a chave. You'll notice 63% in the research. Você vê 63% na nossa pesquisa. We're with cells where the leaders empowered the members. São células que o líder empodera os seus membros. The ones with the 20% where there wasn't much evangelism is when the leader was doing more. Os 20% de evangelismo somente é onde o líder fazia mais. That was the relationship between empowerment and conversion. Esse era o corolário entre o empoderamento e conversão. And then this was another one of the statistics. É uma outra estatística agora. That those groups that receive more visitors, os grupos em que nós vemos mais visitantes, were also groups in which the leader empowered the members. Eram os grupos onde o líder empoderava os membros. Are you catching the theme of this? Você está entendendo esse tema?
It's making é disciples. fazer discípulos, It's getting people involved. envolver as pessoas. This is the critical factor. Esse é o fator crítico. This is the surprise that we found. Essa é a surpresa que nós encontramos. Because one of the myths Um dos mitos is that the people are reached by great preachers. é que a maioria das pessoas é alcançada por pregadores experientes. But the reality is this, Mas a realidade é a seguinte, that the people are reached by people común y corrientes. que a maioria das pessoas é alcançada por cristãos comuns e reais. They're reached by weak people. São alcançadas por pessoas fracas até, People that aren't very educated. que não têm talvez muita educação formal, People that don't have the great evangelistic gift. que não têm um grande dom de evangelista, People that can't speak very que well. não falam bem. People like you and me. Pessoas como você e eu. That's the people that reach the rest of the world. São essas pessoas que vão alcançar o resto do mundo. And that's the beautiful thing about cell groups. E isso é a beleza That das células, everybody can be involved. que todos podem se envolver. It's not just the great preacher. Não somente o grande pregador. There are some really big churches here in E Brazil, tem algumas igrejas grandes no Brasil. and they're reaching a lot of people Estão alcançando muitas pessoas because of the preacher, the pastor. por causa do pregador, do pastor. But I think we can even do better than that. Mas eu acho que podemos até fazer melhor do que isso. Cristo quiere movilizar toda la gente. Cristo quer mobilizar a todos. Todos pueden estar ministrando. Todos podem ser ministros. Y a través de las células, E através das células, como en el Nuevo Testamento, como lá no Novo Testamento, cambiaron el mundo, transformar o mundo, célula por célula. célula por célula. Todos estaban participando. Todos estavam Cada participando. miembro, Cada membro. aún las personas muy débiles, E até as pessoas mais fracas. los siervos, Os servos, escravos. muchas veces los esclavos estaban dirigiendo grupos. Os escravos dirigiam grupos. Las mujeres tenían muchos ministerios en las células. As mulheres tinham muitos ministérios dentro da igreja ou da célula. And it's the same today. E é o mesmo hoje. Every single person in your cell Se você conseguir mover cada pessoa na célula, is an evangelist, que é um evangelista, has friends, que tem amigos, has people they can que invite. tem pessoas que pode And convidar. that's how we're going to grow. É assim que nós vamos That's crescer. how we're going to renew the vision É assim que nós vamos renovar a in this visão church. nesta igreja. Amén. Amém? Ya, ustedes ya están entendiendo muy bien. Vocês estão... Muchos de ustedes pueden hacerlo mejor que yo. Wow. Me siento realmente en casa. Me sinto em casa. Gracias. Obrigado. Si pudiera regresar a Ecuador, quisiera decir que en esta iglesia ustedes me han sentido en casa. Se eu fosse voltar para o Equador, eu diria lá para eles que nessa igreja me senti em casa. Now, that's why we need to equip everybody. E por isso que o desafio é treinar a todos. Just like Jesus, Assim como Jesus. he equipped his 12. Ele equipou os seus 12. And that's the beautiful thing. E essa coisa bonita. One of the myths is that evangelism means just reaching those who don't know Jesus. Outro mito é que evangelismo significa alcançar os desconhecidos. But here's the truth, Mas a realidade is that the majority of people are reached by a amigos. maioria das pessoas é alcançada por amigos. And everybody in your cell E cada pessoa na sua célula has friends tem amigos from work, no trabalho, from school. na escola. And your job, cell leader, E a sua tarefa, líder de is to célula, make sure that they're reaching out, é ter certeza de que elas estão alcançando outros. that they're praying for their friends. Para que eles estão orando, os membros estejam orando pelos seus amigos. It's not going into the streets. Não é sair aí pelas ruas, It's just inviting their friends. é convidar os amigos.
And we all have E friends. todos temos amigos. And in the process, E no processo, your groups are going to become healthier. os seus grupos vão se tornar mais saudáveis, Van a ser discípulos. fazendo discípulos. Van a crecer como Vão discípulos. crescer como discípulos. Y eso fue mi mensaje esta mañana. E essa foi a mensagem dele nessa manhã e o meu seminário também. Hoje é tarde. Não sei nisso. E nós não sabíamos nada um do outro. This guy knows more than I do. Él sabe más que yo. No, realmente este hombre es casi como el segundo Ralph Neighbor. Ustedes saben que Ralph Neighbor celebró 90 años la semana pasada, ¿no es cierto? Semana passada, no dia 1º de abril, Y tú estuviste. eu estive no aniversário dele, não pude deixar ¿Cómo de... fue la reunión? Olha, 3 igrejas festejaram, honraram o Ralph pelos mais de 50 anos de células, não é? Na verdade, 60 anos. E pioneirismo no mundo inteiro, não é? Então, Deus deu a esse homem uma oportunidade tremenda, e ele é humilde. Com 90 anos, ele, quando recebeu as homenagens, ele chorou e agradeceu. Y él va a recibir su corona. Él va a E recibir ele las vai coronas. receber a coroa dele, sim. Él ha sido fiel. Ele tem sido fiel. ¿Y tú? E você, Cuando tú entiendes el porqué, quando você entende o porquê da el célula, porqué de dirigir tu o grupo, porquê de dirigir o seu hacer grupo, discípulos, fazer vas a discípulos, continuar. você vai continuar. Aunque tú tienes un trabajo muy fuerte, Mesmo que você tenha um trabalho muito pesado, vas a continuar você vai a continuar, hacer otros discípulos. fazer outros discípulos. Algunos de ustedes Alguns de vocês van a plantar vão iglesias. plantar igrejas. Amém. I see some young people here. Vejo alguns jovens aqui na frente, ó. The future church planters. Os futuros plantadores de igrejas. If you can lead a cell Se você pode liderar uma and célula multiply it e multiplicar a sua and célula supervise the new leader, e depois supervisionar o novo líder, puedes plantar una iglesia en cualquier lugar del mundo. você pode plantar uma igreja em qualquer lugar do mundo. Some of you young people Alguns de vocês mais are going to jovens get a secular job, trabalham têm um trabalho secular. and you're going to be moved somewhere else in the world by your company. E talvez a sua empresa vai deslocar você daqui e levar para uma outra parte, ou do mundo ou do Brasil. And you're going to plant a church. E você vai plantar uma igreja lá onde você for colocado. Let me tell you something. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. The United States is a mission field. Os Estados Unidos se tornou um campo missionário. Necesitamos más plantadores de iglesias de Brasil Precisamos- en los estados. Mais plantadores de igrejas no Brasil e nos Estados Unidos. Es un desierto en los estados. Nos Estados Unidos está se tornando um deserto. Más en Europa. E na Europa mais ainda. Como España. Como a Espanha. Portugal. Es un desierto É completo. um deserto completo. Uruguay. Uruguai. Necesitamos, hermanos, realmente hacer discípulos no significa solamente tu grupo. Fazer discípulos não significa ou não se limita ao seu grupo somente. Necesitamos más pastores. Precisamos mais pastores e pastoras. Amém? And that's what I told the pastor this evening. É isso que eu falei com a pastora hoje à noite. We need more of what you have here. Precisamos de mais do que vocês têm aqui. Are you with me? Você está comigo? Now, I think that was a word from the Lord. Eu creio que essa foi uma palavra de Deus para você. So one of the challenges is to focus on with prayer those who you already know. Devemos focar nosso amor e oração naqueles que conhecemos. Yes. Okay, I thought I realized that. Okay, now another myth is that evangelism is just with words.
Um outro mito é que para evangelizar é necessário dizer as palavras corretas. The reality is this: A realidade, porém, é a seguinte: that it's more than words. é mais do que palavras. It's meeting needs. É alcançar e suprir as necessidades das pessoas. That's how we're going to reach people. É assim que nós vamos alcançar as pessoas. Those with needs. Aqueles que têm necessidades. I love what David Cho says. Eu gosto muito daquilo que o David Cho fala. David Cho disse: eu digo a meus líderes de célula, não fale logo com as pessoas sobre Jesus. Quando você se encontra com elas, primeiro visite-as e seja um amigo, supra suas necessidades e ame-as. Do you want to know how to get your group reaching out more? Você quer saber como o seu grupo pode alcançar outras pessoas? Go to the poor communities around you. Vão às comunidades pobres ao redor de vocês. Or even in the midst. Ou mesmo no meio de vocês aqui. Meet needs. Supram necessidades. And that's how we can evangelize as a group. É assim que podemos evangelizar como um grupo. Y en el proceso crecer como E no discípulos. processo crescer como discípulos. Tener músculos más Ter fuertes. músculos mais fortes. I remember when I was in El Salvador. Eu lembro quando eu estive em El Salvador. And I was doing a message on missions. Eu estava dando uma mensagem sobre missões. And one of the pastors said, Joel, thank you for sharing that because that's what we do. E um dos pastores veio falar comigo e disse: obrigado, Joel, que você disse isso, porque é isso que nós estamos fazendo. We go out in the community and try to meet needs. Nós saímos na comunidade e tentamos descobrir quais são as necessidades e supri-las. As cell groups. Como células fazemos isso. And he said, let me tell you a story. Deixa eu contar uma história para você. One of the cell groups was going out. Uma das células saiu para a rua para ver onde havia necessidades. And they saw a door open, just a crack. E viram uma porta entreaberta numa casa. And there was a lady on the sofa E tinha uma senhora no sofá who had a big tumor. que tinha um grande tumor aqui. And the children were running around. E as crianças estavam correndo para cima e para baixo. The husband had abandoned her. O marido dela tinha abandonado essa mulher. And the cell group organized itself. E a célula começou a se organizar. And one of the cell members cared for the kids. E um membro da célula veio e começou a cuidar das crianças. Another got their car and took her to the hospital. E um outro membro da célula colocou essa mulher no carro e levou no hospital. Another member prayed for her on the way to the hospital. E um outro membro estava orando por ela no caminho ao hospital. Another member talked to the zone pastor to raise funds for the operation. E um outro membro falou com o pastor de área, não é, de toda uma área de células para levantar uma oferta para pagar a cirurgia dessa mulher. Many people die in this operation. Muitas pessoas morrem nesse tipo de cirurgia. But on the way there, this lady accepted Jesus. Mas no caminho ao hospital essa mulher aceitou Jesus. Glória a Deus. And then while she was having the operation, people were praying. Enquanto ela estava sendo operada, muitas pessoas estavam orando. And then the person who was telling me this said, "Do you want to talk to the lady?" E aí a pessoa que me contou esse caso me perguntou: "Você quer conhecer essa mulher?" She's over there. Ela está ali, ó. I said, "Yes, I'm a researcher. Sim. I want to have an interview with her." Eu quero entrevistá-la, eu quero falar com ela. And I had a chance to have an interview with E her. eu tive a chance de That's the entrevistá-la. lady. Essa é a mulher. Salvo, sano, ministrando numa célula, totalmente um discípulo para Jesucristo. Ela foi salva, foi sarada e se tornou um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E essa foi a supervisora. E essa foi a supervisora. God wants us to be disciples. Deus quer que sejamos e façamos discípulos. Your cell group is a lean, mean fighting machine. A sua célula é uma máquina de guerra leve, ágil e feroz, de acordo com Bill Beckham.
And remember, don't forget to pray as a group, Então não esqueça de orar because it's a spiritual battle. como um grupo, porque nós estamos numa batalha espiritual, And numa wh- guerra. And when you're praying, you're going to become disciples together. E enquanto vocês estão orando, vocês vão se tornar discípulos juntos. You're going to grow together. Vocês vão crescer juntos. Remember the empty chair. Lembre da cadeira vazia na célula. But as you pray together, Ao orar juntos, you're going to grow together. vocês vão crescer juntos. I'm not even going to talk about strategies tonight, Não vou falar muito sobre estratégias de evangelismo. because there's many of them. Tem muitas estratégias. Barbecues, Tem churrascos, eventos, eventos, going out to in the community. sair para servir a comunidade. You have many more. Vocês têm muito mais. What are some of the ones that you've used? Quais são algumas estratégias que você usou? Picnic. La gente le gusta comer. As pessoas gostam de comer. Y este hombre, Hace um bom churrasco. un buen churrasco. What is your favorite? Y si no tiene un caterer, este hombre puede ayudarte. Es un número 30 en el país. Se você não tem um bom churrasqueiro, tá aí o número 1 do país. Y tú debes pagarme después por esta publicidad. Con comida nomás, con comida Pela nomás. propaganda, faz um churrasquinho para ele que já tá. Solamente vegetales está bien, vegetales. Ele só está comendo legumes. Ele está só comendo comida de coelho esses dias. Dame un banana, sopa con vegetales está muy bien, y banana para Comida poner. de coelho, de macaco. But you know, there's many strategies, Há muitas estratégias. and I don't even want to talk about all the Eu não strategies. quero falar sobre as estratégias. The main one Mas o principal is to help your group to become disciples. é ajudar o seu grupo a se tornar discípulos. Whatever you do, just do it. Tudo que você fizer, faça-o. Por favor, Just do it. faça-o. Try many things. Tente muitas coisas. But the main thing is that in the process, each member will become a disciple of Jesus. E o principal é que no processo de evangelizar de diferentes maneiras, cada membro da célula vai se tornar um discípulo de Jesus. No permiten que los músculos atrofien. Não permita que os músculos dos seus membros se atrofiem. Ellos son discípulos. Eles são Y discípulos. no permite que su grupo sea un clubcito nomás. Não permita que o seu grupo se torne um clubinho. No queremos que haya más personas porque tenemos comunión tan bueno. Es un love boat group. Não queremos ninguém novo no grupo, porque agora estamos numa comunhão tão gostosa como no Love Boat. Os mais antigos conhecem o seriado Love Boat. Somos discípulos. Nós somos discípulos. Vamos a probar una cosa, Vamos experimentar uma coisa, experimentar con otra cosa experimentar outra y coisa continuar haciéndolo. e continuar fazendo. Y si la gente dice, no tengo miedo. E talvez as pessoas digam, tenho medo. Oh, hermano, no, entendemos esto. Entendemos o teu Y medo, vamos a estar contigo. mas nós vamos estar junto com Y você. tú vas a tener que depender de Él. E você e eu temos que depender dele. Pero hermano, Dios nos ha dado una gran comisión. Deus nos deu uma grande ordem. Somos discípulos de Él. Somos discípulos dele. Debemos estar evangelizando. Devemos estar evangelizando. ¿Estás conmigo? Tá junto? Empoderar. Empoderar. No importa la estrategia, Não importa a estratégia. es más el proceso. É muito mais o processo. El proceso de hacer O discípulos. processo de fazer discípulos. Porque Dios es soberano. Porque Deus é soberano. Él debe dar el fruto en su tiempo. Ele dá o fruto a seu tempo. Él va a dar a esta nueva persona. Ele vai dar essa nova pessoa Él para o seu va a grupo. convertir a la gente. Ele vai converter as Él debe pessoas. dar el fruto. Ele vai dar o fruto. Nuestro rol es aún obedecerle. O seu papel é somente obedecer a Y ele. eso es tu rol, líder celular. E esse é o teu papel, líder de célula. Es empoderar a los É miembros. empoderar os membros. Que todos están en el Para proceso que todos estejam no processo de hacer de discípulos. fazer discípulos. Amém. If you've captured that,
Se você captou essa mensagem, you've understood my entire message você entendeu toda a minha of mensagem this weekend. desse final de semana. The Amém? Great Commission A grande tarefa, a grande comissão que to make recebemos, disciples. fazer discípulos. And we do it the way Jesus did it. E devemos fazê-lo da maneira como Jesus o fez. He had a small group. Ele tinha um grupo pequeno. He told his small group to make other small E groups. ele disse ao seu grupo pequeno para fazer outros grupos. They went into the homes. Eles entraram nas casas. The early church went from house to house. E a igreja primitiva ia de casa em casa. Y cambió el mundo en el proceso. E transformou o mundo nesse Los processo. emperadores de Roma no podían apagar la luz. Os imperadores de Roma não conseguiram apagar a luz da igreja. Porque se apagó una luz, ya de repente hubo otra luz en otra casa. Porque você apaga uma luz numa casa, outras luzes se acendem em outras casas. Y cambió el mundo. E transformou o Y es lo mundo. mismo en China hoy día. E acontece o mesmo na China de hoje. En 48 los misioneros tuvieron que salir. 48. Em 1948, os missionários todos tiveram que sair da China. Todo el mundo pensaba, oh, no vamos a ver ningún fruto. E aí todo mundo pensou, agora acabou, não vai ter nenhum fruto mais um crente na China. Después de 50 años, 60 años, hay más. La gente dice que hay 100 millones de creyentes, por lo menos. Depois desses anos, se estima que na China existam pelo menos 100 milhões de crentes. Casa por casa, Casa por casa. cambiando el mundo. Pero Transformando o esos mundo. miembros de China son fuertes discípulos Esses membros da China são discípulos fortes, bajo la persecución. mesmo sob a perseguição. Y la única cosa que puede impedir el movimiento en Brasil es secularismo. Yeah. Estoy cómodo, me explico. O sea, debemos ser discípulos, hermanos. Precisamos, discípulo, deixar de lado o secularismo, o comodismo. And so this is so important. Now, the surprise number 3 Surpresa número 3. is that we think that extraordinary people lead cell groups. O pensamento comum é que pessoas extraordinárias criam células bem-sucedidas. And this is an easy thing to fall into. E essa é uma armadilha muito fácil de se cair nela. If you're a cell leader, Se você é um líder de célula, oftentimes you're looking for people with talent. muitas vezes você olha e se compara com pessoas que têm mais talento que você, That behave a certain way, que se comportam de certa maneira. that understand the culture, Pessoas que entendem a cultura. that can speak well, Você se compara com pessoas que sabem falar bem, a little more education. ou tem mais formação educacional que você. Maybe people like you. What? Maybe people like Talvez you. pessoas como você. And you're not looking at the people, you're not looking at everyone. E você não está notando, observando todos, não. Because the surprise was Porque a surpresa foi that God uses people with great weakness. que Deus usa os menos prováveis, os mais fracos. Olha os mais fracos fazendo assim, ó. This was something that we saw in our research. É isso que nós descobrimos na nossa pesquisa. That really the people, the leaders that were able to, the leaders that didn't really see those were not able to multiply their group. E os líderes que ficavam desejando ser como outros maiores não conseguiam multiplicar o seu grupo. I want to give you an example. Eu vou dar um exemplo para você. Gloria Aro. A Gloria Aro. I remember when I was about to close a group Eu estava prestes a fechar um grupo in Ecuador lá no Equador, because the leader was moving. porque o líder estava se mudando para outra cidade. And I just said, "Oh, please, is there anybody that will open their house? Aí eu perguntei, será que alguém dessa célula pode abrir a sua casa? Because we don't want to close the group." Nós não queremos fechar essa célula. And I remember that Gloria Aro said, "Well, I can open my house." E eu lembro que a Gloria Aro disse, eu quero abrir, eu posso abrir minha casa. And I said, "Good." Eu disse, bem, vamos lá.
But she said, I'm very shy. E ela disse, mas eu sou muito tímida. My husband's not a E Christian. o meu esposo nem é crente. I don't feel like I'm a leader type. E eu também nem me sinto como líder. I said, don't worry about Eu it. disse, não se preocupe com We just isso. need to keep the cell going. Vamos manter a célula andando. And I left for the United States. E eu fui para os Estados Unidos. I was there for 2 years. Estive nos Estados Unidos por 2 anos. When I came back, E quando eu voltei, she was not only the host of the cell, ela não era somente anfitriã da célula, she had multiplied it 4 times. já tinha multiplicado a sua célula 4 vezes. She's very shy. E ela era muito tímida. If you would come to our church, Se você viesse à nossa igreja, you would never notice her. se você nunca iria notar a lorgia. And within about maybe 10 years, she had 12 new E cells, mais ou menos em 10 anos, ela multiplicou a sua célula 12 vezes. 14 baptisms from her cell, 14 batismos da sua célula. 70 people in the celebration, 70 pessoas vindo ao culto da célula dela. and her husband converted and baptized. E o esposo dela se converteu e foi batizado. Personas comunes. Pessoas comuns, simples. And cell leader, don't neglect the people that can't speak very well. Líder de célula, por favor, não negligencie pessoas que não têm uma fala boa, que não sabem falar bem, That are not educated. que não têm educação formal. Because that's really what my previous study was all about. A minha pesquisa anterior tinha a ver exatamente com isso. The home cell group explosion. What's it called? Crescimento explosivo de células. Está lá o livro dele. I interviewed 700 cell leaders in 8 countries. Ele entrevistou 700 líderes de célula em 8 países. And really, we found that it wasn't the E nós personality. descobrimos que não era a personalidade. That some que people that extroverted were not more effective than the introverted. os extrovertidos, líderes extrovertidos, não eram mais eficientes do que os líderes introvertidos. Really, the effective cell leaders see everybody as a potential disciple. Líder de célula eficiente vê o potencial em todos sendo They empower discípulos. everybody, Eles investiam em todos, not a certain type, não só num tipo de pessoas. not just somebody with a certain gift. Não somente alguém com um dom especial. Those with the gift of evangelism Aqueles que têm o dom de evangelismo or the gift of ou apostleship. de apóstolo. No, they see everybody Esse líder vê todo mundo as a potential leader, a como disciple maker. líder em potencial e discipulador. They see women. Vê as mulheres também. They see everybody. Vê em todos na célula. The educated Os que têm muito estudo or the uneducated. ou os que não têm estudo não. Let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta para você. What kind of people are in your group? Quais são os tipos de pessoas que frequentam a sua célula? Maybe you're overlooking a person in your group. Talvez você não está notando uma pessoa na sua célula. And you need to get that person involved. E você precisa envolver essa pessoa. In our study, No nosso estudo, we realize that God uses the ordinary to do extraordinary nós things. descobrimos que Deus usa as pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. We discovered that those with only a 6th grade education were just as effective as those with a PhD. Nós descobrimos que pessoas somente com 6 anos de estudo ou de escolaridade eram tão eficientes ou mais do que os que tinham doutorado. If you have a PhD, Se você tem um doutorado, God can still use you. Deus ainda assim pode usar você. But don't let that get in the way. Mas não deixe que isso suba a sua cabeça, não. Porque es Cristo. Porque é Cristo. Es solamente Cristo. É somente Cristo. No es la educación. Não é a sua educação No es la formal. personalidad. Não é a sua Es personalidade. Cristo en la persona. É Cristo em você. Dios usa las personas débiles. Deus usa as pessoas simples. Dios usa las personas como David. Deus usa as pessoas como Davi. Solamente las personas que no parecen fuertes de afuera, pero de adentro. Deus usa pessoas que não são grandes por fora, mas são grandes por dentro. Amen. Amém?
But there were two things that were important. Mas duas coisas eram importantes. And that was prayer Era a oração and to not give up. e não se dar por vencido. So those were the two things. Essas são as duas coisas. Keep on praying. Continue orando. Pray for the people in your group. Ore pelas pessoas no seu grupo. And don't give up. E não desista. Vas a recibir tu corona Você vai receber a tua coroa en el proceso de no empoderar. processo de empoderamento. But before I finish, Mas antes de eu terminar, I have one more eu surprise. tenho mais uma surpresa. And this was a big surprise for me. E foi uma surpresa grande para mim. Because one of the pensamiento común is that I thought that community would stagnate the group. Eu pensei, e esse é um pensamento comum, que a comunhão profunda do grupo não iria estagnar. This was something that grupo. This was something that was something that I thought for a long time that would be a hindrance to the group. Eu pensei que a comunhão profunda do grupo não causaria estagnação. And I would always talk, well, don't get too close or you won't be as effective E evangelistically. eu dizia, não fique muito próximo um do outro, porque você não vai ser evangelisticamente bem sucedido. We found just the opposite in the study. Descobrimos o oposto no estudo. We found that the cells that were closer, that were more united, were more effective. Descobrimos que as células que estavam mais unidas, mais próximas, é que cresciam mais. That this was a very important thing. Foi uma coisa muito importante. In fact, this was a statistic that was very, very clear. É um dado estatístico que se deu com muita clareza. That groups that were very close, that they had a lot of community. Que os grupos que estavam juntos, vivendo em comunidade, Were far more likely to multiply to new cells. Esses grupos estavam muito mais propensos a multiplicar-se em novas células. Than those who were not very community Que oriented. aquelas que não eram orientadas para a comunidade. There was a clear correlation between loving care in the group and ability to multiply new leaders. Havia uma correlação entre relações de cuidado e o desenvolvimento de novos líderes. This was a big surprise. Essa foi uma grande surpresa. I had to repent of my past thinking. Eu tive que me arrepender do meu pensamento anterior. And my question, cell leader, E a minha pergunta, líder de cell célula, member, membro de célula, how's the community in your group? como é o sentido de comunidade no seu grupo? Are you the family of God? Vocês são a família de Deus? Is there love in your group? Há amor no seu grupo? Are you practicing the one another's? Vocês estão vivendo uns aos outros? This is a very important aspect. Esse é um aspecto muito importante. This makes for healthy groups. Isso cuida de grupos sadios. It was a very big surprise to me. Foi uma grande surpresa para mim. And another part of it was that those groups that were closer also reached more people. E também os grupos que estavam mais próximos, onde os membros estavam mais próximos, conseguiam alcançar outras pessoas melhor. We need to concentrate on that love. Temos que concentrar-nos no amor. To be like the group of Jesus. Sermos como o grupo de Jesus. To wash each other's feet. Lavar os pés uns dos outros. Tener un poco de arroz con pollo juntos o churrasco. Comer um pouco mais de churrasco juntos. Arroz com frango, não, tudo bem. No, eso, okay. Eat together. Comer juntos. Be like the Trinity. Seja como a Trindade. Learn how to overcome the conflict. Aprenda como lidar com os conflitos. That's normal in cell groups. É normal, conflito na célula é normal. But when we can overcome them, Mas quando conseguimos vencer os conflitos, we realize that we're becoming like the Trinity. nós percebemos que estamos nos tornando mais parecidos com a Trindade. Y el mundo va a creer E o mundo vai crer que somos discípulos de Jesucristo. que somos discípulos de Jesus Cristo. Eso es la meta. Essa é a meta. Que somos discípulos. Somos discípulos. Y entonces eso es tan importante. E isso é tão importante. Pero también we researched those groups that
ate together? Was it more effective to have food together? Também pesquisamos grupos que comem junto, que tinham mais refeições juntos. And we found that this was an important aspect, having food in the group. E descobrimos que esse era um aspecto importante, comer juntos no grupo. You can read more about it in this book. Você pode ler mais sobre isso nesse livro. What we found was to have a variation. O que Like nós sometimes have a meal, other times a light snack. Vary it. Don't just do the same thing. E nós descobrimos, e o livro sugere, que você deve variar. Um tempo fazer um lanche, depois fazer um jantar, depois fazer um churrasco, depois fazer outro churrasco, variar o tipo de carne no churrasco, né? Claro que sí, claro que sí. Y si necesitas un poco de, si necesitas un maestro, Marcelo puede darte lecciones para cómo cocinar. É isso aí. Se você precisa de um mestre, o Marcelo te ajuda a cozinhar. But this is an important truth. Essa é uma verdade importante. Be the family of God. Sejam a família de Deus. Learn how to love one another. Aprendam a amar uns Your aos group will outros. be healthier. O seu grupo será mais saudável. And you'll be able to reach more E people você vai alcançar mais pessoas. and actually multiply. E multiplicar a sua célula. This is what we found. É isso que nós descobrimos. We found that groups that were closer Descobrimos que as células que estavam mais unidas were able to actually multiply more rapidly. se multiplicavam mais rapidamente. So do things together as the group. Façam coisas juntos como grupo. Have picnics together. Tenha piqueniques. Play sports together. Façam esporte juntos. Have a good time together. Tenham um bom tempo juntos. I want to encourage you today Eu quero encorajar você hoje to really rethink what it means to make disciples who make disciples. Eu quero encorajar você a repensar o que significa discípulos que fazem outros To discípulos. have strong groups. Ter grupos fortes. And I want you to talk about that right now. Eu quero que você fale sobre isso In groups of em 3. grupos de 3. Find 3 other people Ache 3 outras pessoas and you're going to answer this e question. você vai responder essa pergunta. Everybody on their feet. Vamos todos em pé. Ache 3 pessoas. Take a little bit of time Tire algum tempo to talk about this. para falar sobre isso. With us tonight. Ele está conosco nessa noite. We are here to renew the vision. Nós estamos aqui para renovar a visão. And we want to seal that renewal tonight. Nós queremos selar essa renovação nessa noite. Some of you have a new understanding of making disciples. Talvez alguns de vocês tiveram uma nova visão sobre esse desafio de fazer discípulos. Your mind has been opened Sua mente se abriu. and you're ready to recommit yourself Você está pronto a se recomprometer para recibir tu corona, para receber a sua coroa. de no darte por vencido. Não se dá por vencido. Y yo quiero orar por ti. E eu quero orar por você. Some of you have not been recognizing everyone in your cell. Talvez vocês não tenham Recognizing the weak and those who are not as effective. Talvez vocês tenham vivido ultimamente sem perceber uma pessoa que você acha que talvez é frágil para ser um líder. And you want to see everybody as a potential disciple. Mas agora você quer ver a todas as pessoas como um discípulo em potencial. But some of you have decided not to continue facilitating the group. Talvez alguns de vocês tenham decidido não continuar liderando uma It célula. was just too much of a burden for you. Se tornou um peso ou um fardo para você. But now you understand that it's not about you. Mas agora você entendeu que isso não diz respeito a você. It's about the members.
É sobre os membros da And you célula. want to say, I want to come back to this. E talvez hoje você esteja dizendo, eu quero voltar Because this is ativo, biblical. porque isso é bíblico. This is what the Christianity is all about. E isso é sobre o que é o cristianismo no final das I'm contas. going to prioritize this. Eu quero priorizar isso. And there's others of you E talvez haja outros de vocês that want to say, I'm a member, que digam assim, eu sou um membro, but now I want to be a facilitator of a group. I want to actually be part of a team to lead a group. mas agora eu desejo, eu até anseio ser um líder, For the- dirigir uma equipe For the first time, pela primeira vez. I'm going to get in the equipping Eu quero me preparar para isso, because God is calling me porque Deus está me chamando to do something worthwhile, para fazer alguma coisa que é mais significante, to fulfill the Great Commission. para preencher e cumprir a grande comissão. Now, this invitation is not for everybody. Esse convite não é para todo mundo. It's for those who want to renew their vision. O convite é para quem quer renovar a sua visão. And you know God is calling you. E você sabe que Deus está falando com você sobre isso. I'd like you to come forward right now. Então eu quero convidar você agora para vir aqui à frente. Glória a Deus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Lord. Obrigada. Hallelujah. Gracias, Jesus. Gracias, Jesus. Thank you, Jesus, for each person. Oh, Father. Oh, God, thank you for these ones that are in front. Senhor, muito obrigada por essas pessoas que estão aqui à frente. Thank you that they have come to rededicate themselves. Obrigada porque eles estão aqui para rededicar a sua vida ao Senhor. And I pray for a double anointing of your E eu spirit. quero orar por unção dobrada, porção dobrada That you sobre a would vida seal deles. this right now. Que o Senhor cele esse momento agora. That this would be a new empowerment. Que agora haja um empoderamento novo sobre a vida deles. That, Lord, you would give special grace right now Que o Senhor os equipe com uma graça especial agora, to Senhor, make disciples para fazer who discípulos. make disciples. Para fazer discípulos. That, Father, you would give new strength, Senhor, que tu lhes deis uma força nova, new vision. nova visão. That you would transform this church. Que o Senhor possa transformar a sua There igreja would be new churches. para serem igrejas novas, para New plantar igrejas pastors. novas, pastores. And that the churches that are visiting, that are not of this church, would have new wisdom. Para que aqueles que estão visitando nessa noite não são dessa igreja tenham uma nova visão. Father, we just thank you right now Senhor, nós te agradecemos neste for momento each person right here. por essas pessoas que estão aqui. That your Holy Spirit anointing Que o Senhor, que o Espírito Santo possa ungí-los nessa noite would be over each person. e esteja sobre estas pessoas. We believe that this church here Nós cremos, Senhor, que esta igreja aqui, has this congregational church essa igreja congregacional, has a mighty anointing. tem uma unção vinda do Senhor. It's a very mature church. É uma igreja madura. It's a church that is an example. É uma igreja que pode ser um exemplo. But right now I pray Mas agora, nesse momento, eu oro for a renewal, por um renovo, una renovación, por uma una renovação, renewal por um that will renovo, transform Rio. para que essa igreja transforme o Rio, tua igreja neste lugar. Y Brasil O Brasil, Senhor, para Cristo. para Cristo, Y todo el Senhor. mundo. Oh, para o mundo, Senhor. En el nombre de Jesucristo. Nós oramos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Wait, don't go to your seat yet. Don't go to Não your volte seat. ainda para o seu lugar. Um momentito. Não volte ainda para o seu lugar. I want you that are in front. Eu quero que vocês que estão aqui na frente, I want you to pray with another male or female right next to quero you. que você ore com alguém que está ao seu lado, um homem com um homem, uma mulher com uma That mulher, God would seal this. para que o Senhor cele este momento. And you that are in the congregation, extend your hand. E eu quero que vocês que estão ao lado, estendam a sua mão sobre eles. To these Abençoe a vida dos que estão aqui à frente. Father, I just pray. Thank you, Jesus.
Estende a tua graça, Senhor. Thank you, Jesus. Esteja fazendo um tempo novo, Senhor. Um tempo novo, Senhor. Jesus. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Okay, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aleluia, Deus. In this moment, Nesse momento, I would like the key coordinators of the church to come forward. eu queria que os coordenadores dessa igreja viessem aqui à frente. Os coordenadores Marco, Gilson, Ricardo. Jorge não está conosco. Jorge não está agora. Along with their wives. Venham, suas esposas estiverem aí, por favor, venham aqui também. Suas esposas, a dele está lá em cima. And I want you who are in front and all that are back there. Agora eu queria que todos os que estão aqui à frente, queria pedir à igreja que se levantasse. Everybody, and first, I would like us to pray for these leaders of this church for a renewal of the vision. Eu quero orar pelos líderes dessa igreja para que haja um renovo da visão no coração deles. That they would be renewed. Para que eles sejam renovados. To make disciples. Para fazer discípulos. And if you could come over here, no con Damaris. I want you to. I want us to pray for them. Damaris, you help me pray. We're going to pray for Damaris afterwards. But come here. Nós vamos orar pela Damaris depois. Vamos orar aqui por vocês. Estendam as suas mãos sobre a vida deles nesse momento. Father in heaven, Pai no céu, I just pray for these eu oro leaders, por esses líderes, Senhor, minister to them. Para que o Senhor ministre ao coração deles. Thank you for their ministry. Ó Deus, que eles sejam renovados no seu ministério. We just pray for your blessing on them, Jesus. Ó Senhor, coloca a tua bênção sobre a vida deles, Senhor Jesus. For a new vision. Por uma nova visão. To care for their leaders. Pelo cuidado com os seus líderes. Multiplicar discípulos. Multiplicando discípulos. Ver plantação de igrejas. Implantação de igrejas. To do amazing things. Que eles possam fazer coisas tremendas. Thank you, Lord, for them. Ó Deus, obrigado pela vida deles. Em nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. E agora com Damaris. Isso, agora com a Damaris. Agora, se hermanos, por favor, supervisores e a hermano, em volta, se ustedes poderiam orar por ella. Jesus, we thank you for Damaris. Jesus, nós te agradecemos pela pastora Damaris. Thank you for her faithfulness. Obrigado pela fidelidade dela, Senhor. And just saying, here I am, Lord. Em dizer, eis-me aqui, Senhor. Use me. Me usa, Senhor. I want to further your kingdom. Eu quero avançar o seu reino. Take my gifts and my talents. Toma os meus dons e talentos. I want to be used by you. Eu quero ser usada por você. Just give me a team of warriors. Me dá uma equipe de guerreiros. Like Aaron. Como Arão. They can hold up my hands. Que podem cuidar, segurar minhas mãos. And I'm willing to be faithful. Eu quero ser fiel. For Jesus. Por Jesus. I need you. You're the great Redeemer. Eu preciso do Senhor, o Senhor é o grande redentor. I just want to continue your work. Quero continuar sua obra. And we thank you for her faithfulness. E agradecemos pela fidelidade dela. For answering her calling. Por responder o teu chamado. In the midst of obstacles. Em meio de obstáculos. Resistance. Resistindo. And people that don't understand. E até pessoas que não entendem. And thank you for the incredible things you've done. Obrigado pelas coisas incríveis que o Senhor já fez. What a wonderful church. Que igreja maravilhosa. What a healthy church. Que igreja saudável. E o melhor está adelante. E o melhor está por vir. Bless her. Bless the future. Abençoa ela, abençoa o futuro. Father, I pray you to anoint her. Eu
Peço que o Senhor a unja with wisdom. com sabedoria. Renew her vision. Renove a visão Give dela, her new Senhor. excitement, Que ela esteja totalmente inflamada, new Senhor. desire, Novo desejo, new vision nova visão, to see new things, para ver coisas novas, things she's never seen before, coisas que ela não viu antes, people she's never seen before. pessoas que ela nunca tem visto antes. This would be a new day in this church. Está acontecendo raiado um novo dia nessa igreja. En el nombre de Jesucristo. No nome de Jesus Cristo. Amén y amén y Amém, amén. amém, amém, amém. Un aplauso para Jesucristo. Now remember that your role, it's very important that you put a escudo de oración alrededor de estas personas. Muito importante vocês formarem um escudo de oração, de proteção a essas pessoas aqui. Because I believe that there's new things that are going to happen, but it's going to come through prayer. Eu creio que coisas novas irão acontecer, mas virá através da oração. We've come to the end of our time. Chegamos ao final do nosso tempo. And now the bed awaits us, the sleep awaits us. E agora a cama e o sono nos espera. And sweet dreams. E tenham doces sonhos.